Hoje com o pastor Joseph Prince. E nós fomos lá, naquelas ruas, descobriram as ruas de Betsaida agora. As ruas por onde Jesus andou, uma cidade de 2000 anos. E a Bíblia diz que Jesus andava por aquelas ruas, as pessoas o tocavam, e todos que tocavam nas orlas das suas vestes eram curados. E eu pensava assim, deve ser uma rua larga. Eu pensava, uma rua bem larga, e como é que as pessoas... Mas a Bíblia diz que colocava os enfermos na beira do caminho. Como os doentes que não podem andar deitados, podiam então tocar em Jesus quando descobriram essa rua de 2000 anos, em Betsaida. E temos uma foto dali, de fato, eu devia ter falado isso. Os pastores todos ficaram deitados no chão, e eu era Jesus, é lógico. É o privilégio de ser o pastor presidente. E os meus pastores se deitaram na direita e à esquerda, e você sabe quão larga era aquela estrada? Metade desse palco aqui não era o palco inteiro. Ok, olha pra mim. Daqui, certo? Provavelmente até aqui. Só isso. Era essa largura. Imagina Jesus andando aqui. Ele estava andando no meio e os meus pastores estavam esticando a mão assim, sabe de algo? A única forma que podia ser era tocar nas suas mãos, enquanto andava. E a Bíblia fala de uma coisa incrível. Na frente, todo mundo no chão. Nem podiam andar. Atrás, todo mundo pulando. Imagina isso, que cena. Se Hollywood visse... Psh, psh. Imagina. Seria como um famoso lutador que vai entrando no estádio, eles vão pulando, eles vão cumprimentando as pessoas que estão ali e ninguém muda. Jesus, mesmo não tocando nas suas mãos, tocando na orla das suas vestes, o câncer ia embora, a doença ia embora, e eles pulavam, abraçando uns aos outros atrás. A Bíblia fala isso, colocava os doentes nas ruas, por onde ele ia. E também diz que a Bíblia fala o seguinte, virtude saía dele, poder saía dele, curava a todos. 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 Aleluia. Tinha 120% mais nele. Quando tocava, era mais curado do que antes de estar doente. E muitos eu já vi quando são curados. Na área que foram curados são muito mais fortes do que antes de terem aquela doença. Eu tinha um problema quando estava na escola. E era um problema sério. Eu não conseguia falar direito. Eu não falava direito. Então, eu tive esse problema por muito tempo. Até no colégio, eu estava prestes a entrar na universidade e ainda tinha um problema. E eu falei com Deus. E era muito ruim porque quando eu ficava em pé na classe para ler, as garotas começavam a rir. Eu ficava vermelho. E elas riam ainda mais. Hoje também não é diferente, mas muitos riem, tá vendo? Sabe? Mas estão rindo por algo diferente. E eu só gaguejava e não conseguia falar. E eu orei, Senhor, a tua graça muda muitas pessoas em diferentes áreas. O alcoólatra é transformado em um homem sóbrio. Ladrões são transformados em pessoas generosas. A tua graça pode me transformar nessa área. E eu pedi, transforma a minha boca com a tua graça, Senhor. E eu nunca sonhei em pregar para o mundo, para milhares. Eu só queria ser capaz de falar. E agora, acho que recebi 120% nessa mesma área que faltava. Amém? E o que ele fez por mim pode fazer por você. O que eu estou tentando dizer é isso. Mesmo pela criação e pela criação eu estava com a criação da minha mãe. Certo? Por ela eu não conseguia falar, como eu falo. Mas a graça na cruz me devolveu a totalidade e acrescentou a quinta parte. É o seu estilo. Amém? E quando você peca, os pensamentos que vêm na sua cabeça, do poder das trevas em volta, e os pensamentos que vêm de dentro de você, da consciência, vão dizer, olha, morre, morre. Você errou. Agora coisas ruins vão acontecer. Agora, algo ruim vai acontecer com a sua família. Algo ruim vai acontecer com seus filhos. Algo ruim vai acontecer no seu casamento. Algo ruim vai acontecer no seu futuro.
pode esperar isso, certo? Não levante a mão. Quantos já ouviram isso? Que alegria conhecer esta oferta. Ir para Deus e dizer: Senhor, nesta mesma área onde eu pequei, eu te agradeço por ter me perdoado. E eu recebo 120% de mais saúde, de mais juventude, de mais favor, de mais sabedoria em todas essas áreas onde faltava. Amém! Olha a igreja, dê a ele a glória, aleluia! É o oposto. Amém? Olha, mas tenha cuidado, certo? Eu não estou dizendo peque a propósito para receber isso, certo? É estupidez. Eu te falei que o pecado é terrível, é como você querer câncer para desfrutar da cura. Você quer isso? Mas o que eu estou dizendo é que tem 120% por causa do que Jesus fez na cruz. Ok? O prejudicado lucra com isso. Amém? Até Deus lucrou com isso. Se podemos falar isso, ele ficou mais rico. Certo? Não podemos falar que ele ficou mais rico. Ele sempre foi rico. Mas ele teve lucro. O homem se tornou mais rico. Por isso hoje, a lei é sempre baseada nessa oferta. Toda lei moderna é baseada na lei de Moisés. O fundamento está ali. Onde o prejudicado se torna mais rico do que era antes de ser prejudicado. É baseado na cruz. Deus escreveu tudo isso para sabermos o que Jesus fez por nós. Agora, algumas denominações e algumas pessoas dentro das igrejas, quando eu era um novo crente, eu lembro que eles ensinavam isso, que quando você peca, você tem que pagar de volta aquilo, você tem que fazer a restituição. Quantos já ouviram sobre isso? Ou seja, se você roubou, tem que pagar de volta. O que devolveu, agora, é o que eu disse. Se você pegou um livro emprestado, há 10 anos, me dê de volta, ok? E talvez não tenha o mesmo valor, mas eu quero de volta, sabe? Mas o fato é que se você pode fazer a restituição, então faça isso. É bom para relacionamentos. Mas aqui não está falando de nada disso, está falando do que Jesus fez. Você entende? E se você insistir muito nisso, o perigo é este. Certo? Você tem que fazer restituição, então as pessoas vão fazer obras. Vão fazer as coisas para remir os seus pecados. Em vez de olhar para Jesus, o sacrifício que fez de uma vez por todas, para remir os pecados, vão tentar fazer com as obras. Eu tenho que devolver, tenho que fazer isso. E se eu entrar por este caminho, eu não vou devolver tudo. Porque eu me lembro quando era um garoto, eu roubei uma bolinha de gude de uma certa loja. Na Malásia, eu sou de Singapura, eu nasci aqui em Singapura, mas eu vivi durante 8 anos da minha infância na Malásia, em Perak. E no ano passado eu voltei àquela cidade onde eu cresci e eu procurei aquela loja. Estava num bairro e o indiano, que era o dono, era um ancião. Certo, nem ele nem a loja estão mais lá. Tem um prédio novo lá. Como eu vou fazer restituição? Se eu visse aquele homem e ele estivesse vivo, talvez eu daria a ele $100. Muito mais do que uma bolinha de gude. E eu roubei aquilo. Eu devia ter 5 ou 6 anos de idade, eu não me lembro muito bem. Eu roubei aquela bolinha de gude porque os meus pais não compraram uma bolinha de gude para mim, então aquele homem estava ocupado e eu coloquei aquela bolinha no meu bolso. E isso me perturba todos os dias. Não, só estou brincando. Olha, eu não posso pagar. Tenho que ficar perturbado com isso. E as pessoas que você não pode pagar é porque elas morreram. Esse ensinamento diz, tem que pagar, certo? Te leva à escravidão. Se não vigiar. Eu me lembro de uma história de um certo homem que dirigiu embriagado. Tinha bebido e atropelou uma jovem e a matou. A família daquela jovem o processou e eles ganharam aquele processo. Não me lembro de quanto era. Vamos dizer que era 50 mil. E algo muito interessante e muito incomum neste caso foi isso. Os pais da garota que morreu queriam que este homem pagasse toda semana. Eu esqueci do valor, mas eu sei que era uma certa quantia e eles queriam que pagasse assim, toda semana, e não pagasse de uma vez. Colocaram no processo, não queria que pagasse tudo de uma vez, queriam que pagasse toda semana 5 centavos.
5 centavos, 5 centavos, 5 centavos. Ou seja, pelo resto da vida, queriam que ele lembrasse do que ele fez. E depois de muitos anos, ele continuou pagando, mas ele não aguentava mais aquilo. E por que isso? Porque ele estava sendo sempre lembrado do que ele fez de errado. Te faz ficar doente. É por isso que as pessoas que não conhecem o que Jesus fez na cruz, e até mesmo alguns cristãos, que enfatizam a lei em vez da cruz, ficam doentes por causa da culpa, da consciência. Você entende? Ninguém sabe que eu cometi esse pecado anos atrás. A minha consciência sabe. E me incomoda. Isso é perigoso, você tem que levar tudo isso para a cruz. Diga a Deus, tu sabes o que aconteceu? Bem, eu recebo agora 120% de mais graça, de mais vida. Amém? Para aquela área. Você não ouve esse tipo de pregação. Na área onde você errou, receba 120% mais. E aquele homem que não aguentava mais foi para a corte, e ele abriu um processo, e o juiz o permitiu então pagar tudo. Que coisa terrível fazer alguém se lembrar do seu pecado. É uma história real. Como pagar tudo? Lembra quando Jesus foi crucificado? Havia 2 ladrões ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. Eram ladrões. Eles roubavam do lado dele. Sabe por que Jesus morreu entre 2 ladrões? Para remir você e eu que fomos roubados dos 2 lados. Amém? Ele nos remiu porque fomos roubados dos 2 lados. E é o diabo que rouba de nós. Não é só dinheiro que o diabo rouba, ele rouba a infância. Ele rouba relacionamentos. O diabo rouba a saúde. Ele rouba os melhores anos. Ele quer que você envelheça antes do tempo. O diabo quer que você pense que o que você está buscando agora é o que importa. Mas o que adianta ter milhões e perder a sua alma? Então, na cruz, ele foi crucificado entre 2 ladrões. E no começo da crucificação, a Bíblia diz que ele foi crucificado por 6 horas, de 9 da manhã, quando começou a crucificação, até o meio-dia, ele sofreu pelas mãos dos homens. Ele ainda chamava o Pai de Pai. Ok? Mas do meio-dia até as 3 da tarde, quando ele morreu, certo? Ele sofreu pelas mãos de Deus. Não pelas mãos do seu pai, mas pelas mãos de Deus. Você entende? Como pai, o coração de Deus estava partido. Como Deus, ele teve que julgá-lo pelos nossos pecados. Ok? Então, a Bíblia nos mostra que os 2 ladrões, ambos, não só um deles, ambos, falaram de Jesus e, sabe, falaram coisas dele. Falaram assim, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Os 2, a Bíblia diz. Mas mais tarde, um deles se arrependeu. Por quê? Por que se arrependeu? Eu te digo isso. Ele viu o comportamento de Jesus. No momento em que suas mãos foram perfuradas e depois o levantaram. E a cruz caiu naquele buraco e sacudiu seu corpo, em vez de gritar palavrões, coisas ruins, com ira, odiando as pessoas. O seu primeiro grito, a primeira expressão na cruz de Jesus, a sua primeira palavra foram as seguintes: Pai! Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pecado de ignorância, ele colocou todo mundo debaixo da oferta de transgressão. E os ladrões viram tudo isso. E um ladrão olhou como ele falava com sua mãe. Ele pensava na sua mãe. E muitos de nós, quando estamos com dor, até com dor de dente, sabem em quem pensamos o dia todo? Em nós mesmos. Eu mesmo. Eu não tenho tempo para você, certo? Quando sentimos dor, olha, as suas mãos furadas e as suas costas dilaceradas, totalmente cortadas, feridas, não conseguiu carregar a cruz, ele caiu. Ele precisou de ajuda para carregá-la, ele foi crucificado. O seu corpo inteiro com muita dor e pior ainda, ele carregava os nossos pecados, a sua natureza santa não conhecia o pecado e agora, aquele extremo choque que passou pelo seu sistema para se tornar pecado e carregar os pecados. Ninguém sofreu como ele. E ainda falar essas palavras, Pai, perdoa-lhes. Ninguém é como
Jesus. E, um pouco mais tarde, um dos ladrões se arrependeu. E a primeira palavra que o ladrão falou foi: Senhor! Ele falou. Quer dizer o quê? Foi salvo. Senhor, chamou Jesus de Senhor. Até na noite anterior, na última ceia, quando Jesus falou: um de vós há de me trair, os discípulos perguntaram: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Quando foi Judas, Judas disse: Rabino, sou eu. Percebeu isso? Te fala imediatamente como ele via Jesus. E o ladrão chamou Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Uau! Foi só isso. O ladrão morrendo se alegrou em ver a fonte da salvação. Amém. Hoje estarás comigo no paraíso. Olha, o fato é este. Se acreditarmos, como algumas pessoas ensinam, que todos têm que fazer restituição. E aquele ladrão? Era um ladrão. Quer dizer que ele roubava, certo? Então olha isso. Ele falou para Jesus: lembra-te de mim. Jesus olhava para ele e dizia: sim. Mas primeiro, você tem que restituir. E o ladrão? Hã? Você tem que restituir. Eu até gostaria, Senhor. Mas acho que não dá. Quantos se alegram que não é assim? Aleluia! Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje! Hoje! Aleluia! Só isso. O ladrão foi salvo. Ah, pastor Prince, você acha que é fácil as pessoas serem salvas? Não sou eu, mas dê a glória a Jesus. Ele tornou tudo fácil. Fácil não quer dizer barato. Fácil não quer dizer que não houve nenhum preço. Não foi barato. Sabe, algumas pessoas... Ah, parece que é muito fácil, sabe? Você não sabe. Você não sabe o que aconteceu no último minuto do seu avô ou da sua avó. Só porque você é salvo, você está na família. E como você sabe se o seu avô ou a sua avó tiveram um sonho em chinês ou no seu idioma, certo? Jesus falando: você quer ir? Sim, Senhor, salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você vai ter uma surpresa lá no céu. E tem pessoas que ainda dizem: pastor, parece muito fácil ser salvo. Não fui eu que falei. Não me deu o crédito. Foi Deus. Mas fácil não é barato. Bem simples, Senhor, lembra-te de mim. Hoje estarás comigo no paraíso. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there may I, though vile as he, washed all my sins away. Washed all my sins away. Washed all my sins away. And then may I, though vile as he, wash all my sins away. Houve um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot. Sua história ficou famosa no livro Pelos Portões do Esplendor. Se tornou até um filme. A história deste missionário Jim Elliot, que foi para a América do Sul, para uma área remota da selva, onde tinha uma tribo de canibais. Ele pregou para eles sobre Jesus Cristo, mas ainda assim o mataram. E ele sofreu como vítima de canibalismo. Algum tempo depois, um avião chegou ali, e no avião estava a esposa de Jim Elliot e outros missionários. E pregaram para aquela tribo canibal, e todos foram salvos.
Até o cacique foi salvo. E mais tarde ele mesmo falou com a viúva como ele matou seu marido. Mas agora até o cacique se tornou um evangelista. E a tribo toda se tornou cristã. Amém. É incrível como a graça pega um ladrão e faz dele um homem generoso. Eu ouvi uma história recentemente, não sei se no NetGeo ou Discovery, um documentário sobre yakuzas, uma gangue japonesa. Era um documentário sobre várias gangues no Japão. Enquanto assistia aquilo, havia um segmento onde mostrava este homem que ofendeu o seu chefe daquela gangue. E a tradição era que quando você ofendia o chefe, você tinha que cortar o seu dedo mínimo, embalar e dar como presente para o chefe. E se ele aceitar, você então permanece. Esse homem ofendeu o seu chefe e tinha que cortar o seu dedo. E ele contava o seu testemunho e falava da sua história de vida. E o seu rosto brilhava com a glória de Deus. E ali falaram que ele era um pastor. O pastor de uma igreja em Tóquio. Certo? Ele não tem um dedo mínimo, ele perdeu. E ele disse que ele era membro daquela gangue. E a sua igreja tem muitos membros daquela gangue. Deus faz assim. Ele pega alguém que viveu uma bagunça, que prejudicou outros, machucou alguém, o enche com o Espírito Santo, dá a ele 120% mais de graça e o envia para o meio onde ele foi mais usado para ser uma grande bênção. Mas alguns têm essa ideia de que a graça te dá permissão para pecar. Não, a graça faz de um ladrão um generoso. A graça fez esse membro de gangue um pastor para voltar para aqueles outros membros e salvar todos eles, não com medo de perder a vida. E agora ele tem uma igreja. E agora eles levantam as mãos e cantam canções como da Hillsong. Que testemunho da glória de Deus. Dê-lhe glória, igreja. Aleluia. Agora, quero ministrar para você rapidamente, quero que coloque a mão no coração, quero falar com vocês que têm pecados que te perturbam. Eu sei que todos pecamos de várias maneiras e várias vezes durante muitos anos, mas talvez tenha um pecado ou talvez dois que está te incomodando muito. Alguma coisa que você fez, talvez muitos anos atrás ou quem sabe recentemente, em semanas, mas te incomoda muito. Eu quero que você saiba que Jesus não somente morreu como sua oferta queimada, mas também como sua oferta pela transgressão. Ele deu para Deus de volta 120% mais. Tudo que Deus perdeu por causa do seu pecado. Então, meu amigo, é hora de receber 120% mais. Você está pronto? Para você mesmo, para sua família, para os seus filhos. Não escute as vozes mentirosas dizendo, por causa do seu pecado, sua família vai sofrer, sua saúde vai sofrer, você vai perder a paz, seu futuro vai sofrer. Em vez disso, olhe para Jesus Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Olhe para o seu corpo ferido e açoitado naquela cruz. 120% pago. E diga, Pai Celestial, eu te agradeço, porque tu tens me perdoado. Eu odeio o pecado. Odeio todos. E te agradeço, porque Jesus Cristo é minha oferta pela transgressão. E Ele morreu pelas minhas transgressões, pelos meus pecados, e não somente morreu por mim, Ele restaurou para ti, Pai, 120% e muito mais de tudo que foi roubado, que foi tomado de ti, Senhor. Tu recebeste muito mais pelo que Cristo fez por mim, e Cristo restaurou para mim tudo o que eu perdi, seja pelo meu pecado ou pelo pecado de Adão. Eu recebo 120% e muito mais saúde, favor, sabedoria, prosperidade e vida, e muito mais juventude, e força, e energia, em nome de Jesus.
Aleluia! Eu recebo! É meu! Grite agora, é meu! Aleluia! Aleluia! Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos onde você estiver assistindo isso. Se você está sem Cristo, sem Deus, sem esperança, se você está sem paz, sem alegria, meu amigo, você está no lugar certo. Você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo e como Deus enviou o seu Filho, Deus que não pode mentir. O Deus que não pode mentir declara que te ama e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos seus pecados. E tudo que você tem que fazer é receber a obra concluída. Você não tem que concluí-la, já foi concluída por você. Você só tem que receber esta obra. E se fizer isso, Deus diz: o que Cristo fez será colocado na sua conta. Quem Cristo é, vai ser você também nele. O que Cristo conquistou vai ser o seu novo título, segundo as riquezas deste Deus. Se este é você, onde você estiver, está assistindo isso e você quer isso, faça essa oração comigo de coração. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço porque tu me amas e enviaste o teu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz pelos meus pecados. Seu sangue precioso me limpa e me torna mais alvo do que a neve. Cristo restaurou para mim tudo o que eu perdi por causa do pecado de Adão, por causa do meu pecado. 120% e muito mais de bênçãos, de favor, sabedoria e muito mais, Senhor. Santidade e muito mais, intimidade contigo, conhecimento de ti e muito mais. Eu recebo em nome de Jesus e declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus.